Olá, olá, olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes a mais uma live Papo com o Debon. E hoje nós vamos entrevistar o professor Aristides Correa Dutra, que é um fotógrafo, artista visual, pesquisador, professor, enfim. E essa ideia de fazer a live, né, esse papo com o Debon, de entrevistar o professor Aristides Correa Dutra, surgiu exatamente porque há 2 dias atrás iniciou, né, foi a abertura de uma ocupação italiana no Centro Cultural dos Correios, aqui no Rio de Janeiro. Né? E eu tenho, como vários de vocês sabem, uma parceria com o Instituto Italiano de Cultura, que é um espaço, inclusive, que eu faço vários cursos, já fiz 3 cursos lá, inclusive essa segunda-feira próxima eu começo mais um curso pelo Instituto Italiano de Cultura. E aí eles conversaram comigo sobre as exposições da ocupação italiana. Na verdade, são 3 exposições que estão acontecendo ao mesmo tempo. Elas iniciaram na quinta-feira, dia 10 de setembro, e essas exposições vão ficar até dia 10 de outubro, são 30 dias. Né? Para quem não sabe, o Centro Cultural dos Correios fica exatamente ali atrás do CCBB, ou seja, ali no centro do Rio de Janeiro, bem próximo à Praça 15, bem próximo ao Boulevard Olímpico. Nós temos o Centro Cultural dos Correios, que é um espaço que é lindo, eu adoro, né? E junto o CCBB. Né? Então, muita gente, inclusive, vai ao CCBB e não conhece o Centro Cultural dos Correios, que é um espaço delicioso, com exposições sempre muito enriquecedoras. E agora, com a ocupação italiana, que, enfim, está assim, bombando. Eu já li, inclusive, algumas matérias que estão falando, né? O Aristides está entrando aqui, gente. Nossa, já aceitei, ele já vai entrar. E aí ele vai falar melhor, inclusive, sobre essa ocupação italiana, né? Por que a Itália invadiu aí o centro do Rio de Janeiro. Olá, Aristides, tudo bem com você? Tudo, tudo. Deixa eu ligar logo o cabo aqui no celular, porque não sei quanto tem de bateria, que aí a gente já se livra disso. Isso é importante. Eu acabei de carregar o meu aqui, está com 99%, pelo menos estava até 2 minutos atrás, então vai segurar a live inteira. E, enfim, mas tem que estar com carga aí, porque a gente tem um papo muito legal aí pela frente ao longo aí dos próximos 55 minutos. E Ok. para agradecer por você estar aqui conosco, né, de aceitar esse convite. Né? A gente faz todo sábado um papo com o Debon. Né? Na semana passada eu entrevistei o Felipe Goebel, que é um historiador que está fazendo um doutorado sobre Maria Antonieta e é super especializado nessa questão de moda no final do século XVIII. Né? E hoje eu acho que é super apropriado, né? A cidade do Rio de Janeiro está bombando de eventos culturais. E eu acho que um dos eventos mais importantes que entrou essa semana é justamente a ocupação italiana no Espaço Cultural dos Correios, e que eu fiquei muito feliz quando o Ricardo, do Instituto, falou que você estaria, né, na exposição. Eu falei, nossa, melhor escolha impossível. Enfim, querido, vou te pedir para você se apresentar. Você é o grande convidado, você é o astro aqui, o astro, a estrela da de tarde. Então, eu vou te pedir para se apresentar e você falar sobre essa exposição, sobre o que ela trata, enfim, como foi, como surgiu essa ideia, o processo de criação, enfim. Conta o que você quiser. Você é o nosso grande convidado. Ok, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Aristides Correia Dutra. Digamos assim, eu nasci mineiro, cresci capixaba e estou carioca há 20 anos. E minha vinda para o Rio é quase que predestinada, de certo modo, se eu for ver que aqui eu sou até nome de rua, né? Correia Dutra. Sim. Então, parece que minha vinda aqui era meio que predestinada.
eu estou fazendo essa exposição com um recorte da influência da arquitetura italiana na paisagem carioca. Esse é o mote, o ponto de estruturação dela. Essa história ela nasceu há poucos meses, mais ou menos uns 5 meses. O Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro promoveu um debate online sobre moda, arquitetura e artes na Itália de Dante Alighieri, né, comemoração, né, do aniversário de morte dele. E dali, desse contato com o Instituto, surgiu esse convite. Como a gente está? Foi aquela conjunção de fatores, né? Apesar da minha formação sem artes plásticas, né, eu fui participar desse debate falando da parte de arquitetura e trabalho há um certo tempo já aqui na cidade do Rio de Janeiro, registrando, né, com enfoques diferentes, a arquitetura da cidade. Essa vai a 4ª ou 5ª exposição de fotografia especificamente com essa abordagem. Né, eu vi algumas das anteriores, e tanto lá na Alerj, e eu lembro da Alerj e no Parque das Ruínas. Parque das Ruínas, depois teve no Museu da Justiça. Sim, é verdade, também. Você foi essa também. Bem. Depois teve na Fiocruz, lá na biblioteca. Sim. Da Fiocruz, que foi sobre o Castelinho. Depois a gente fez um mix das 3 no museu, no Palácio Tiradentes, né? Essa que você citou. E teve outras pequenas, assim, com um ou outro trabalho meu, mas individual, essa é a seguinte, agora com esse recorte da arquitetura italiana. E como eu tinha já esse histórico, né, falei sobre arquitetura, que foi o meu contato com o Instituto, e a gente está no ano do Congresso Internacional de Arquitetura, do Rio como capital mundial da arquitetura. Então, me veio essa proposta meio desafio, assim, o que você acha? Você acha interessante a gente fazer uma exposição sobre a influência italiana na arquitetura carioca? E, obviamente, eu disse sim, lógico, né? Imagina, além de tudo, eu gosto de pesquisar coisas, né? E aí, daí foram 5 meses mergulhado nessa história, mergulhado. Então, só para você ter uma ideia, a gente começou com algumas referências, né, de arquiteto que trabalhou em Belém do Pará, que foi os primeiros a trazer o neoclássico para o Brasil, antes mesmo do Rio de Janeiro, ainda no século XVIII. Depois, alguns arquitetos importantes aqui no Rio. Esse foi o contato inicial, que é uma pesquisa que a própria Lívia Raponi, coordenadora lá do Instituto, já tinha, né, já tinha esse interesse também. Então, foi como um mote, né, assim, e aí a gente vai atrás. E pouco tempo depois, a gente estava conversando assim, o que você acha? A gente deve chegar em umas 20 fotografias, será que a gente consegue, né? Fazer uma exposição com 20 fotos, a gente está numa exposição com 38, 37 fotografias. Nossa! Então, assim, comparado com aquele projeto inicial de vamos ver se a gente chega a 20, nossa, porque foi assombroso o que a gente descobriu, assombroso, sabe? Mudou completamente a minha concepção sobre a influência italiana e sobre o Rio também, né? A visão do Rio mudou com essas coisas. Você já é assim, eu te conheço já há bastante tempo, né? Na verdade, eu te conheci, eu acho que pouco depois de você vir morar aqui no Rio, isso... meses depois. Depois, ali no final de 2000. E você é um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Quer dizer, você é um apaixonado por arte, você é apaixonado pelo mundo, né? Eu acho que você não é nem um capixaba cidadão carioca, acho que você é um cidadão do mundo. Eu acho que você tem esse perfil. E você escolheu o Rio de Janeiro aí ao longo de 2 décadas, né? E de vez em quando se faz várias interferências em outros locais. E eu percebo realmente essa tua paixão, né, pela arquitetura, né? Você sempre cita a questão das igrejas, dos prédios do século XVIII, do século XIX. É algo que vai perpassando aí o teu trabalho como pessoa, como artista, como pensador, enfim.
Eu acho que pelo que você está me falando, esse trabalho, eu não pude ir à exposição ainda, ela acabou de entrar, né? Mas Ainda. eu imagino, eu vi vendo na imprensa e tá bombando, tô achando incrível. E assim, eu acho que isso deve estar coroando, né, o teu processo, digamos, desse teu casamento com a cidade do Rio. Né? E aí você falou de todo esse processo aí de pesquisa durante 5 meses. Então, de repente, você podia falar com a gente, contar um pouquinho sobre como foi esse processo e como foi fazer essas fotografias em plena pandemia, né? Porque a gente tem aí uma série de questões e de cuidados, né? Se você puder relatar isso, né? Várias pessoas aqui estão entrando e há alguns alunos e alunas, inclusive meus, e eu sei que tem alguns Que alunos que bom. já me disseram que estão entrando aqui hoje também, me escreveram dizendo que você é o professor deles na Veiga e queriam entrar para Ah, que bacana. ti. Conta pra gente como é que foi esse processo e especialmente esse processo pandêmico. Ó, assim, primeira palavra que eu diria, obviamente, apesar de tudo, extremamente rico e gratificante. Mas a questão de lidar com a pandemia eu colocaria em duas palavras: tenso e intenso, né? Porque, porque assim, é, o centro da cidade ele está bem mais vazio, com muitas lojas fechadas. E nem todos os prédios estão disponíveis para fotografar por dentro. 90% das fotos elas foram feitas nesse período, porque eram prédios que nem eu mesmo conhecia a história deles, né? Então, foi fruto da pesquisa. Óbvio que alguns prédios eu já tinha alguma fotografia de fora, por exemplo, lá do Palácio Tiradentes, que não é italiano, mas reproduz a fachada de um prédio específico italiano, né? Um museu em Roma. Ele é muito parecido com esse museu. Quando eu parei na frente do Museu de Roma, eu falei, estou na frente do Palácio Tiradentes. Né? E a arquitetura é feita dessas referências, principalmente a arquitetura clássica. E então, assim, alguns prédios eu tinha foto, mas a grande maioria eu tive que fotografar, e a grande maioria, portanto, né, prédios muitos deles fechados ou sem acesso ao interior, fotografar do lado de fora. Então, você sair no centro da cidade, né, com uma câmera fotográfica minimamente boa, né, para você sacar ela no meio da rua, com um monte de portas de loja fechada, né, é uma situação tensa, é uma situação apreensiva, que a gente conhece o histórico, né, da cidade, o histórico de tudo isso. Então, era assim, andava, olhava, parava perto de um bar e media dos dois lados e pensava assim, se vier alguém, eu entro aqui no bar, sabe? Então, foi um pouco tenso. E também, um outro ponto era, eu tenho fotos de prédios do centro, da Zona Sul e da Zona Norte, né? O mais longínquo que eu fotografei, por exemplo, foi um hospital em Cascadura, né? Mas tem uma igreja em Olaria, tem um hospital com sucesso. Então, a gente abre bastante o mapa da cidade, até para mostrar mesmo que o legado arquitetônico do Rio não é só centro e Zona Sul, como muita gente acha. Sim. Né? O prédio mais impressionante do Rio, para mim, é, é o prédio da Fiocruz, aquele castelinho em cima né, de uma colina, e que é, né, Zona Norte, Avenida Brasil. Sim. Então, nesses lugares, inclusive, foi mais estranho. Por exemplo, quando eu fui fotografar essa igreja de Olaria, né? É uma igreja em estilo Art Deco. Eu nunca tinha visto essa igreja, nunca tinha chegado perto dela. E aí eu sempre vou no Google Street View, no Google Maps, no 3D, para poder visualizar coisas como qual estado que ela está, quais ângulos eu posso fotografar, onde vai estar o sol, essas coisas todas para eu me situar. E eu tinha visto na internet que ela, pelo Street View, as fotos, que são fotos que podem ser antigas, ela pichada, sabe, suja, não sei o quê, ela fica em frente para a linha do trem. Então, é aquela coisa, do outro lado não é nada, é só o muro da linha do trem, num lugar que eu nunca fui, não sei se é violento, não. Então, assim, aquela história, né, prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém, né? Então, assim, é sempre essa pressão. Então, pega um Uber, vai para lá, manda o Uber parar num ponto, sai, atravessa, olha para os lados, tira a máquina, fotografa.
Mas o meu impacto foi que, além da tensão, tem sempre esse prazer, porque ela está muito bem conservada, totalmente pintada, renovada, restaurada. Eu levei um susto quando eu vi, em comparação com o que eu tinha visto nas fotografias, né? Nossa, Então, assim, é tenso e intenso por isso, entendeu? não, com certeza, porque além da questão pandêmica, aí vem também pensar numa questão de segurança, já que os espaços, inclusive espaços que eram cheios, como o centro, ele hoje está esvaziado, né? E você com equipamento, né? E os equipamentos de fotografia Sim, nada baratos, né? Então, né? eu acho que é uma série de coisas aí realmente que tornaram essa história uma aventura e uma aventura muito gratificante, né? Eu acho que é essa aí a grande questão. Muito, E é genial muito. ver o Instituto Italiano investindo, né? A gente tem, eu estou desenvolvendo atividades com eles desde o ano passado, comecei durante a pandemia também, depois entrei em outras atividades, inclusive agora, na segunda-feira, eu começo o curso Mulheres na Arte, do Renascimento ao Barroco, no qual eu vou trabalhar durante 4 encontros somente com pintoras italianas do século XVI e XVII, e uma escultora, que é a Propécia de Rossi, mas basicamente pintoras e nomes femininos. Assim, a Itália, a gente tem uma tendência muito forte aqui no Brasil a olhar sempre para a cultura francesa como uma grande referência. E quando a gente olha, por exemplo, para o Renascimento, para o Barroco italiano, nós vemos sempre os mesmos nomes masculinos, né? A gente vai falar maravilhosos. Sim, Vinci, Botticelli, Michelangelo, e aí depois Bernini, são incríveis. Só que a gente tem tantas mulheres maravilhosas, né? A Itália nos dá isso. E assim, sim. pensando o quanto que, até mesmo em termos de Rio de Janeiro, queria te perguntar o seguinte: a gente sempre olha, principalmente do Segundo Reinado e na Primeira República, as referências que aparecem para a gente são de França. Até assim, quem estuda história da moda, a gente tem uma tendência sempre a olhar também para a França. França, desde do Luís XIV, aquela, é sempre França, 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 França. E a história ela é reescrita, a gente sabe que é um processo de pesquisa e Sim, sim. cultura. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Porque a gente sempre pensa na presença francesa na paisagem carioca do final do 19 início do 20. Mas você está trazendo para a gente a presença italiana, né? Que é uma certa novidade mesmo, para a gente que escuta falar na França. Então, fala um pouco disso para a gente. Eu acho que o pessoal aqui vai adorar te ouvir. Vamos lá. Há várias considerações a ser feitas aqui, tá? A primeira delas é que ah, o classicismo, né, que reinou na arquitetura ocidental ali, do Renascimento, quando isso é resgatado de maneira mais sistemática, até o início do século XX, com o surgimento do moderno, esse classicismo é greco-romano, é italiano na essência. A gente não deve esquecer, muita gente fala assim, mas nasceu na Grécia. Mas o sul da Itália fazia parte da Grécia, né? Havia várias cidades gregas no sul da Itália, né? Aliás, se você quer ver templo grego bem conservado, vai para a Itália, não vai para a Grécia, né? Você vai ver mais templos imperiais. Assim como se você quer ver ruínas romanas, né, bem conservadas, é mais fácil você ir para a Turquia, por exemplo, do que para Roma, né? Porque a cidade foi viva, ela só foi se modificando. Então, a gente tem, desde a antiguidade clássica, né, quando sobrou ainda, por exemplo, o Tratado de Arquitetura do Vitrúvio, por exemplo, né, que foi base durante muito período. E, a partir do Renascimento, a bibliografia e a sistematização dessa arquitetura clássica, por arquitetos, né, como por exemplo, Palladio, né, Serlio, outros, ela foi a base da arquitetura ocidental. Então, quando você fala assim, que você foi influenciado pela arquitetura francesa, mas essa arquitetura francesa se baseou na italiana, mesmo que indiretamente, a sua base é italiana, né? A arquitetura inglesa e americana, por exemplo, ela foi muito influenciada por Palladio. Muito, 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 muito palladiana. Então, igreja, né, que você construa aqui, de um arquiteto americano, seguindo o padrão deles, é Palladio, sabe? Então,
você tem essa Itália atravessando muito mais do que você imagina, essa permeabilidade. Mas não é disso exatamente que é isso. Quer dizer, se fosse isso, eu já colocaria a Itália como base, tá? De um respaldo que ela merece ter e não tem. Mas o que acontece é o seguinte: a partir do século XIX, que é o período em que chega o neoclássico no Brasil, e chega o neoclássico via França, né, quando, na verdade, a gente tem também uma estrutura do neoclássico ali na Itália, porque é na Itália que vão descobrir Herculano e Pompeia, que vai dar o pontapé inicial, né, ainda lá no século XVIII, nesse boom do neoclassicismo, né? Mas no século XIX, a gente tem uma convergência de fatores de elementos simbólicos. Desde que Leonardo da Vinci foi levado para a França, né, como elemento simbólico, porque de finalidade prática não teve muita, né, mas como elemento simbólico de um projeto de Estado, de construção, né, de uma ideia de nação baseada na cultura, essa curva francesa ela vai em ascensão e ela atinge o apogeu no século XIX. E a Itália do Renascimento começa, a partir das invasões ali, né, alemãs, espanholas, um processo de perda de protagonismo que vai finalizar ali na Itália do século XIX, no processo de reunificação, que foi uma guerra civil, né? E tudo isso. Então, você tem no século XIX a Itália como um país fragmentado, como um conjunto de ruínas que se visita para conhecer o passado, e a França como apogeu e glória do processo civilizatório. Tá? Então, é muito normal que os países que queiram parecer europeus e urbanos, né, aqui da América, como é o caso do Brasil, vá buscar no seu imaginário essa construção de um Brasil francês, de um Rio de Janeiro francês. Só que aí entra o detalhe. Este Rio de Janeiro francês, ele é real. Tá? A gente tem arquitetos franceses, a gente tem esculturas francesas pela cidade, né? Os bronzes do Val d'Osne e um monte de coisas. Mas, se a gente for olhar para a prática, para o real, você teve poucos arquitetos franceses atuando no Rio de Janeiro comparado com a quantidade enorme de arquitetos italianos. Até mesmo por conta de questões históricas, né, como o casamento de Dom Pedro com uma princesa siciliana, né, siciliana, não, desculpe, napolitana, né, das duas Sicílias, vem uma leva de imigrantes e com uma novidade que vai ser interessante. A gente tem um Brasil arquitetônico, colonial e barroco, muito simples, com uma adaptação daqueles projetos à mão de obra local e produzindo coisas brilhantes, como o barroco carioca ou o barroco mineiro. Né? Mas a gente vai ter uma tentativa de mudança de patamar com a academia, mas a gente tem uma mudança de patamar mais intensa quando chega a mão de obra italiana, junto com a princesa. Quando chegam não só uma nova leva de arquitetos italianos, mas, sobretudo, pessoas que trabalham com esculturas para prédios, com marcenaria, com madeira, com metal, com tudo isso. Então, chega uma mão de obra italiana especializada. E essa mão de obra italiana especializada, boa parte dela vai parar nas construtoras de arquitetos italianos, como é o caso do Iannuzzi. Então, o Iannuzzi, um italiano, com essa mão de obra italiana, ele construiu um império como construtora. Tanto que tem um livro do início do século XX, italiano, né? Mas o livro se chama Os Italianos no Brasil, em que é hiperbólico, lógico, mas ele coloca Iannuzzi como o italiano que construiu metade do Rio de Janeiro. E boa parte, eles não são simplesinhos, não. E boa parte das construtoras, entre as maiores, estavam várias italianas. Então, essa mão de obra estava aqui para construir o que precisasse. Então, o que acontece? Nós temos, na prática, sem que as pessoas valorizem muito, arquitetos, construtores e mão de obra italiana. Só que, dentro do imaginário coletivo da cidade, existe um desejo de ser Paris. Então, esse Rio de Janeiro francês,
ele é pequeno comparado com o Rio de Janeiro italiano, muito pequeno, tá? E o Rio de Janeiro italiano, ele é real, é físico, e estão aí os projetos. E o Rio de Janeiro italiano é muito mais uma melancolia. Existe ele não real, tá? A gente tem prédios, a gente tem obras, mas existe muito mais uma melancolia, uma nostalgia do que você não foi, né? Que para mim está muito mais no imaginário do que no real, porque a diferença é muito grande. Tirando os portugueses, o núcleo de imigrantes disparado maior do Brasil, sobretudo nesse período, era de italianos. Sim. Né? Vou te dar um comentário com uma coisa muito maior do que a gente imagina. Se você vai construir um palacete, se você vai construir um prédio público, obviamente você vai usar um arquiteto. Mas pensa naquelas construções da Saara, né? Você tem, bate uma parede de pedra aqui, uma parede de pedra aqui. A estrutura interna você vai fazer com vigas de madeira, que tanto que você tira, coloca, né? Você vê hoje, aqueles prédios. Então você tem parede com parede, os prédios, então você tem uma parede de pedra que vai te sustentar o prédio, a estrutura interna você vai fazer, não precisa de arquiteto necessariamente, então o prédio não era feito com arquiteto. E o que eles faziam? Eles iam precisar de uma fachada bonita. Então eles contratavam para essa fachada não um arquiteto, mas o que se chamava de frentista, alguém especializado em fazer a frente dos prédios. Sim, né? interessante. E uma quantidade enorme desses frentistas não arquitetos era italiana. Então, muita coisa que você passa nessa área, você não tem nem registro, você não vai ver nome de arquiteto, sobretudo não vai ver nome de arquiteto italiano, né? Nem brasileiro, nem nada. E são prédios anônimos, tem um padrão de qualidade de apresentação na fachada, que a gente até hoje admira, de frentistas, sobretudo italianos. Então, assim, está extremamente arraigado na cidade, e a pergunta é, e por que ninguém viu isso até agora? Como pode uma coisa tão grande, tão profunda, tão alastrada e tão importante para o desenvolvimento da qualidade da arquitetura carioca? Porque a arquitetura carioca ela deu um salto de qualidade na segunda metade do século XIX, em termos de realização de obras, de acabamento, de refinamento, e com um débito gigantesco de qualidade. Então a pergunta é, e por que ninguém viu isso antes? Né? Você falando isso, assim, pipocaram aqui algumas coisas na minha cabeça, né? Primeiro, eu acho que isso pode se transformar numa pesquisa maior, que você pode pensar em ampliar e pesquisar mesmo, publicar. Deixa quieto, você acha que eu vou parar aqui? Eu pensei assim, minha cabeça já está pensando aqui, esse cara tinha que levar essa pesquisa para algo maior e algo mais arrojado, porque eu acho que isso rende uma publicação muito boa. Tá? E à medida que você citou o Paládio, né? E aí eu fiquei lembrando, né, aqui até por alguns estudos que eu tenho feito sobre o século XVIII, e justamente o chamado neopaladianismo. Nossa, a Inglaterra, nossa, o paladianismo inglês é assombroso, assombroso. E aí, justamente, e dentro de vários estudos que eu tenho realizado, inclusive até sobre essa questão das mulheres na arte, e estudando um pouco sobre Inglaterra também no século XVIII, sobre moda inglesa, que os ingleses têm uma preponderância muito interessante na moda no século XIX, mas aí eu esbarrei nos Grand Tours, né? Porque justamente a gente tem ali no final do 17 e no início do 18, antes mesmo das escavações de Pompeia, É o anterior. você tem... E começa na Inglaterra. A Inglaterra é a raiz do Grand Tour. Não é o único lugar de onde se partia, mas foram praticamente os ingleses que inventaram o Grand Tour. Assim, até porque Grand Tour, aí a palavra tourist, né, que vem exatamente dessa De onde vem a palavra, né? E aí eu fiquei lembrando aqui, porque eu tô nesse momento preparando um curso que vai começar semana que vem, que é A Moda Vai ao Cinema. Em que a gente vai trabalhar com a questão da moda, do figurino, das cores, né? É um curso que eu vou fazer junto com a Camila Mundel, pela Gesto Cultural. E justamente, por que eu estou dizendo isso? Um filme que eu revi há pouco,
e que toca nisso porque começa com duas mulheres da aristocracia inglesa fazendo um Grand Tour, né, que é aquele filme do James Ivory, Uma Janela para o Amor, que elas vão para Florença. Né, e é bem curioso justamente todas essas viagens que começam aí com os ingleses, mas depois outros também vão participar, e que, de certa forma, até mesmo se a gente parar para olhar uma pintora fantástica do século XVIII, que é a Angélica Kauffmann, ela vai ser descoberta, ela é suíça, se não me engano, ela vai trabalhar na Itália, eu acho que em Roma, e ela vai ser descoberta pelos ingleses trabalhando na Itália, porque ela falava inglês fluentemente, então ela fazia os retratos dos aristocratas ingleses que passavam por lá, e aí ela recebe o convite para ir trabalhar e fica 16 anos na Inglaterra, e aí ela bomba lá junto com o Sir Joshua Reynolds. Mas ela parte da Itália, né? Então, assim, os italianos, eles são tão presentes, né? E eu acho que esse filme do James Ivory, que até eu vou trabalhar um pouquinho nesse curso A Moda Vai ao Cinema, ele mostra bem isso, até porque começa com essa questão lá da janela com vista em Florença, e no final, aí eu não vou dizer o que acontece, mas eles vão voltar a Florença. Aí eu não vou dar spoiler. Mas é muito interessante, né? Quando você foi falando e eu fui lembrando quanto que os italianos estão presentes e a gente não percebe. Assim como, por exemplo, as pessoas falam muito do cinema Era de Ouro, do cinema hollywoodiano. Mas, gente, o cinema surge na Europa. E o cinema que bombava no início do século XX, no final do XIX, era na França. O cinema hollywoodiano, o cinema americano, ele só vai realmente ganhar uma projeção muito maior no pós-Primeira Guerra Mundial, porque a Europa estava arrebentada. Né? Então a gente carrega aí uma série de estereótipos, não sei se essa é a palavra, como, por exemplo, que os franceses é que fizeram... Sim, tem sim uma influência grande no Rio de Janeiro, aí no segundo reinado, na Primeira República, mas como os italianos estão aí na nossa cara e a gente não vê. Né? Até porque caminhar pelo Saara, lotado hoje em dia não, né? Mas caminhar pelo Saara é difícil a gente ficar olhando prédios. A não ser, né, alguns ETs, assim, né? Eu... Aliás, só um comentário sobre isso. Quando eu comecei a postar minhas fotos e tudo, né, com coisas do Rio, as pessoas falam, gente, eu passo ali todo dia, nunca tinha visto, que não sei o quê. Aí uma pessoa comentou comigo assim, olha, por sua culpa, eu agora ando na cidade olhando para cima. Ai, que delícia. Isso é muito, muito bom. Inclusive, É. o pessoal que está assistindo a gente, sigam o professor Aristides. O Instagram dele tem fotografias maravilhosas, são conteúdos muito bons, tem um olhar muito especial. Queria ter o olhar do Aristides, mas eu sei que eu não. Eu sou um historiador, eu sou um homem da teoria. Né? E o Aristides é um cara que vem da história da arte, mas ele é um artista também. Então ele tem um lado do olhar prático que eu não tenho. Então, assim, sigam o Instagram do Aristides, porque é realmente fantástico. E assim, para além de você foi descobrindo muita coisa nessa trajetória, fala para a gente um pouco sobre as suas surpresas, né? Porque com certeza você não é mais a mesma pessoa que começou a pesquisar isso há 6 meses atrás. Quais foram as Né? Um homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Essa. Bom, vamos lá. Eu tive surpresa até nos últimos dias. Por exemplo, a exposição, inicialmente, ela estava planejada para ter 3 núcleos. Depois a gente reduziu para 2, porque a parte principal dos arquitetos... Vamos lá, a parte principal da exposição, ela é constituída não de arquitetos italianos, tá? Porque, por exemplo, a gente tem arquiteto que é arquiteto, é italiano, mas eu não incluí, apesar de ter obra no Rio, por quê? Veio para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade e estudou na Academia de Belas Artes aqui do Rio. Então, eu entendi isso como arquiteto de formação brasileira. Sim. Né? Então, nós acabamos fazendo o seguinte recorte. Nós trabalhamos com arquitetos que fizeram a formação na Itália e atuaram no Rio de Janeiro. Aí, nesse sentido, a grande maioria, obviamente, era de arquitetos italianos. Mas muita gente estudou na Itália, mesmo não sendo italiano. Sabe quem é o primeiro que abre a nossa exposição? O primeiro que abre a nossa exposição é um arquiteto português chamado José da Costa Silva,
que era um arquiteto português que estudou na Itália, no início do século XVIII, início do XIX. Voltou para Portugal e levou o neoclássico para Portugal. Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele foi chamado depois por Dom João VI e veio para o Brasil e construiu prédios neoclássicos aqui. Um dos prédios dele, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Teatro São João, né, que foi demolido e hoje é o João Caetano, tá? Que é um projeto dele, é um projeto neoclássico. Então, o neoclassicismo não chega nem com o Grandjean de Montigny, chega com esse arquiteto, né? Então, ele é o que abre nossa exposição, ele é português. O segundo arquiteto da nossa exposição, Grandjean de Montigny. Por quê? Grandjean de Montigny começa os estudos em Paris, ganhou o Prix de Rome, né, que é o concurso que eles faziam anual, para escolher um arquiteto, um pintor, um escultor, para ir estudar na Academia de França, na Itália, em Roma. Ele concluiu o estudo dele em Roma e ficou anos e anos viajando a Itália, estudando a arquitetura italiana, escreveu vários livros sobre a arquitetura italiana. Então, assim, ele foi para a França fazer a arquitetura que ele aprendeu na Itália. E depois veio parar no Brasil, quando ele foi um dos maiores arquitetos, né, na França no período napoleônico. Quando Napoleão, né, entrou em derrocada, ele veio parar no Brasil, mas ele está aqui também. Por quê? Porque a formação dele é italiana, a base dele é italiana, e ele traz isso no classicismo dele. Então, a gente tem arquitetos, e depois, mais para o fim, a gente tem também o Warchavchik, que é um arquiteto ucraniano, que foi a primeira casa modernista em São Paulo, a primeira casa modernista no Rio, onde ele estudou, Itália, né? Inclusive, foi um dos primeiros arquitetos modernos na Itália, antes de vir para o Brasil, né? A gente tem o Rino Levi, de São Paulo, né, que atuou aqui no Rio também, que estudou na Itália. A gente tem o Redig, que fez a casa dos Moreira Salles, que é carioca, que estudou na Itália. Então, teve tudo isso. Mas, quando eu estava... essa é a parte principal. Então, o corte principal da nossa exposição é arquitetos com formação na Itália, ou seja, se formaram arquitetos na Itália, né, e que atuaram no Rio de Janeiro. Tá? E uma parte que eu fiz como uma espécie de apêndice da exposição são arquitetos que não são italianos, não estudaram na Itália, né, mas se inspiraram claramente em prédios italianos. Por exemplo, a gente tem dentro do cemitério de São João Batista um jazigo que é uma miniatura do Panteão, né? A gente tem no Alto de Santa Teresa um palacete com uma torre que é a torre do Palazzo Vecchio de Florença. No Rio de Janeiro, a torre do Palazzo Vecchio tem vista para o Pão de Açúcar, baby. Que é o quê? Né? Agora, uma surpresa foi, tem uma igreja que ela é muito românica. Ela é neo-românica, na verdade, né? Mas é muito patente do românico italiano, que é a Igreja de Nossa Senhora como é o nome? Mãe da Divina Providência. Ela fica junto ao Colégio Zaccaria, na Rua do Catete. Sim. Sabe qual é? Uma igreja é românico italiano puro, aquela fachada. Uhum. Em toda a pesquisa, eu não achava o nome do arquiteto. Então, ela ia entrar na nossa exposição como um arquiteto desconhecido, mas ela estava ali como sendo um prédio que remete diretamente a prédios italianos. Inclusive, ela é quase uma cópia de uma igreja neo-românica de Roma. 2 dias antes de eu terminar o material, eu descubro que ela é de um dos arquitetos italianos. Nossa. Eu estava olhando na hemeroteca digital do Banco da Biblioteca Nacional e pesquisando este arquiteto, uma informação, eu vejo o nome do arquiteto e vejo um desenho, o projeto dessa fachada. Eu falei, peraí, o que é isso? Né? E descubro que é dele, é o... Cadê? Mário Vodré. Mário Vodré, que fez alguns projetos ali no fim dos anos 20, início dos anos 30. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, eu tinha que tirar, porque essas fotos, as fotos dos prédios principais têm 1,30 m a fotografia, elas são muito grandes. E essas menores, que formam um conjunto, né, que eu fiz como se fosse um pacotinho, assim, 9 fotos,
elas têm ali 65 centímetros, né? Quer dizer, ela podia estar do outro lado, né? Nas fotos grandonas da exposição, porque ela é um prédio de um arquiteto italiano. Mas aí já estava no dia, a única coisa que eu fiz foi acrescentar a informação de que ele era daquele arquiteto, mantive do lado de lá, né? Mas então, assim, a quantidade de coisas que a gente foi descobrindo é muito grande. E aí é preciso fazer uma ressalva. Eu fiz a perguntinha, e por que ninguém estava falando disso antes? Falava-se, tá? Falava-se, mas o que acontece? Inclusive, a nossa pesquisa, ela começou, de um lado, com, né, jornais e material ali, né, datando coisas, e com coisas interessantíssimas, e também fomos atrás de livros, obviamente, né, e com bibliotecas, algumas fechadas, a própria Biblioteca Nacional, estante virtual, né, comprando vários livros ali, e outros que eu já tinha também. Então, assim, há pesquisadores anteriores que já falavam disso, mas muitas vezes é assim, alguém dizia, atuaram no Rio de Janeiro os arquitetos tal, 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 tal. Aí lista ali 10 arquitetos italianos. Aí eu vou procurar, tem alguns que eu não achei, ele não existe na internet, não existe em outras referências. Eu não sei como as pessoas chegaram nessas fontes, provavelmente de acervos primários. Mas e ali eu fui achando nomes que eu fui pesquisando, de um nome eu ia para outro, né? Então tem nomes que não estão em nenhuma dessas listas, por exemplo, que a gente chegou, né? E tem nomes que estão nessas listas que a gente não utilizou. Por quê? Ou já foi totalmente apagado da cidade, né? Porque tem arquitetos que se destruiu todos os prédios. E a exposição, ela não é uma exposição histórica, ela é uma exposição contemporânea, ou seja, o que ainda existe na cidade desses arquitetos. Eu fiz fotos agora, são todos prédios que estão de pé, né? Então, não me adiantava nada saber que um arquiteto atuou aqui, construiu 20 prédios, os 20 foram demolidos e não respondeu nada dele, né? Então, ele não poderia produzir material para mim, para eu ir lá e fotografar. Então, eu trabalhei com arquitetos que ainda têm projetos, e alguns ainda têm muitos projetos, alguns ainda têm muitos. Do Iannuzzi, por exemplo, que construiu, né, o que construiu meio Rio de Janeiro, segundo o livro, ainda tem muita coisa dele. Fotografei coisas que não colocamos na exposição, tá? Nem tudo que eu fotografei está na exposição, e tem coisas que eu ainda nem consegui fotografar dele, né? Mas então, assim, existe um débito muito grande do nosso trabalho para esses pesquisadores que vieram antes, tá? Que fizeram essas pesquisas em livros, vários a gente comprou e tudo. Mas tem uma diferença que eu acho do trabalho que a gente fez, né? Assim, as minhas fotos na exposição, que é uma exposição do Instituto, não é uma exposição minha, é uma exposição do Instituto, né? São três, né? São três exposições. Exatamente. Que é o seguinte, uma coisa é você abrir uma página de livro e lá está escrito, atuaram no Rio de Janeiro os seguintes arquitetos e te dá o nome de 10 arquitetos. Mas você não sabe o que eles produziram, onde eles produziram, se ainda está de pé ou não está, e tudo isso. Tá? Então, a diferença que a gente fez foi construir um corpo de evidência física. Né? Então, eu acho que a novidade da nossa exposição é materializar de maneira palpável e inegável não só a existência histórica dessa influência, mas a permanência dela. A permanência dela, Sim. Tanto no pensamento da cidade, quanto em prédios que ainda existem. Por exemplo, o primeiro projeto da cidade, eu não vou me lembrar aqui o nome do arquiteto, porque esse não deixou obra em pé, tá? Mas teve um arquiteto que atuou em meados do século XIX, tá? E fez um projeto daquela cidade, que era toda uma cidade colonial de ruas finas, fez um projeto de construção de uma grande avenida. Ele iria alargar qual é? Eu acho que a alfândega, se não me engano. Tá? Ele ia alargar a alfândega, que ela vem de lá do Campo de Santana até ali os Correios, né, na 1º de março, ele ia alargar, ia fazer ali, foi o primeiro projeto de construção de uma grande avenida rasgando a cidade, era esse projeto desse arquiteto italiano. Tá? Então, ele fez o projeto, conseguiu a licença e a autorização desse projeto, mas aí precisa de dinheiro para fazer, para implantar. E aí uma outra pessoa comprou este projeto, comprou os direitos do projeto para ser o engenheiro
que faria esta implantação. Este engenheiro não conseguiu implantar esse projeto caducou, perdeu a validade, e a cidade mudou de direção. Então, quando ela chega no início do século XX, esse projeto é implantado perpendicular, que é a Avenida Rio Branco, né, a Avenida Central. Tá? E sabe quem é o cara lá atrás que comprou esse projeto e tentou implantar e não conseguiu? Ele atende pelo nome de Pereira Passos. Ai, que máximo! Então, de certo modo, a Avenida Central, ela não é um projeto italiano, mas ela é a segunda versão de um projeto italiano de construção da primeira avenida. Então, assim, o impacto, ele é não só arquitetônico, mas ele é também urbano, ele é urbanístico, tudo. E a Avenida Central, a maioria dos prédios foi de projetos de arquitetos italianos ou construídos por arquitetos italianos, mesmo quando eles não fizeram um projeto. O ganhador do primeiro lugar do concurso de fachadas foi um italiano, entendeu? A Rio Branco, que era o Rio de Janeiro francês, né, era francês no pensamento e italiano em 80% do DNA. Você está falando isso tudo, eu estou achando isso incrível. E há um historiador fantástico que é do programa de pós-graduação da UERJ, que é o André Nunes, e ele fez uma tese de doutorado na PUC, já tem bastante tempo, deve ter acho que uns 15 anos mais ou menos, em que ele discute a reforma Pereira Passos. Ele não tem esse viés exatamente que você está trazendo, mas o fato é, ele questiona esse Rio de Janeiro francês, e ele questiona um ponto que ele pegou os planos do Pereira Passos, né, os originais, ele conseguiu toda essa documentação original, e para quebrar com a ideia de que o Pereira Passos seria uma espécie de barão de Ocimão em terras cariocas. Né? Ele questiona até que ponto a reforma do Pereira Passos é realmente uma reforma inspirada na reforma de Paris do Segundo Império. Né? Então, assim, me lembrou bastante aí, à medida que você está trazendo esses dados italianos. Né? Ai, que máximo! É a edição facsímile, obviamente, né? Sim. Porque você estava falando aí, eu estava lembrando exatamente de um encarte do livro, que é o mapa da transformação. Esse livro ele tem um mapa da cidade anterior e marca aqui por cima, tá vendo? O corte que seria feito para a construção da nova avenida. É incrível esse livro. Nossa, genial isso, cara. Eu fiquei assim, e aí você falando realmente me lembrou bastante trabalho do André funcionando, que até eu lembro que em uma das aulas ele foi meu professor no doutorado. E em uma das aulas ele estava trabalhando a questão das imagens, né, da Ópera de Paris, e como as pessoas têm a mania de dizer que o nosso teatro municipal é apenas uma cópia da Ópera de Paris, ele dizendo que não é assim, que isso é muito, reduzir, inclusive, muito o nosso potencial, né, a nossa originalidade, enfim. E as pessoas tendem mesmo a ter esses modelos muito simplistas, né, de querer... isso é francês, isso é aquilo, e na verdade a história ela é entrecruzada por muitos discursos e muitas pessoas, e você está trazendo para a gente aqui dados maravilhosos. Eu estou super ansioso para ver teu trabalho no Centro Cultural dos Correios. Assim, temos que marcar uma visita lá, né? É verdade, a gente tem que marcar para ir junto lá, para você poder me mostrar as 3 exposições, e a sua principalmente. Né? E aí eu vou fazer questão de fazer alguns videozinhos lá contigo para poder publicar aqui no Instagram, para as pessoas poderem, né, para os seguidores poderem ver, né, o teu trabalho em loco. Né? E sim, estou absolutamente encantado. E aí, enfim, a gente está se encaminhando para o fim, e aí eu vou te pedir, se você puder comentar, quais são os seus próximos projetos. Você tem ideias aí, talvez, de desdobramentos com esse projeto? Você está com algum outro projeto para uma outra exposição? O que você está tramando aí nessa sua mente
esteticamente maravilhosa. Isso é intriga da oposição. É, olha, a minha é engraçada, assim, porque... Deixa eu falar uma coisa que talvez, não sei se você já se deu conta, tá? Mas todas essas minhas exposições, falando das originais de fotografia aqui no Rio, porque tem o meu trabalho como pintor em Vitória, tem as coletivas, tudo isso. Mas dessas individuais, é, elas não têm um planejamento meu. Por quê? Eu estava escrevendo, né, sobre memória arquitetônica do Rio, antes da primeira exposição, né, na revista, não sei se você já ouviu falar, chamada Conceituar, né, bacaninha. Gente, Nós parei. dois já escrevemos lá. É melhor explicar a piada Explica a interna aqui, piada né? Nós dois interna, né? Então explica a já piada escrevemos para essa revista. Então, eu tive aquela coluna durante um bom tempo, né, sobre a memória arquitetônica da cidade. Dali, comecei, óbvio, luxuosissimamente, né, tendo as minhas matérias fotografadas pelo Marco, né, Marco Antônio Rezende, que, inclusive, olha, envaidecidamente, é o fotógrafo que fez o registro da exposição montada para entrar no catálogo. Porque o catálogo, que vai ser lançado no fim do mês, ele tem as fotos da exposição, né? As fotos, mas no fim ele tem as fotos da montagem na galeria. E quem fez o registro foi o Marco. Então, assim, ó o luxo. Nossa, E, gostoso. então, começamos as matérias com o Marco fotografando e terminou eu fotografando. Algumas das matérias eu que fotografei. Dali a coisa, uma puxa a outra, uma puxa a outra, uma puxa a outra. Subo eu para o Parque da Ruína, né? Amigo do diretor do Parque da Ruína. Subo eu para mostrar para ele, olha o que eu estou fazendo aqui, não sei o quê. Aí ele abre a agenda e fala assim, nós vamos marcar sua exposição para quando? E subi para visitar um amigo, disse com a exposição marcada. Né? Dessa exposição marcada, quando ela estreou, a Ana me chamou para a segunda, e depois fui convidada. Então, assim, na verdade, a exposição do Parque das Ruínas, a exposição da Justiça, a da Fiocruz, né? E essa agora, as quatro, eu fui convidado a produzir o material, entendeu? Então, o que eu estou fazendo até agora, ela não tem um planejamento. Então, se você me pergunta assim, qual é a próxima, eu não sei. Mas, porque tem outras coisas que eu quero fazer, inclusive em fotografia, porque a minha formação em artes, ela é mais, digamos assim, ampla do que simplesmente o registro da arquitetura, né? Mas, e mesmo em fotografia, tem outras coisas que eu quero fazer que não é registrar arquitetura. Então, assim, quando eu penso, agora eu vou começar a fazer aquele projeto que eu tenho de fotografia, aquela instalação de fotografia que eu quero fazer, não sei o quê. Aí, pumba, me vem um convite. Então, mais ou menos como tem sido. Mas o que eu acho disso? Eu vejo isso em três direções. Primeiro, eu acho que essa exposição ela tem tudo para viajar. Ela é um material que, apesar dela ter sido focada no Rio de Janeiro, né? Inclusive, a gente nem fotografou coisa fora do Rio. Primeiro, por questões, né, de habilidade, e segundo, para a gente fazer um corte. Né? Porque assim, a gente acabou achando tanta coisa que, se eu fosse incluir Petrópolis, Niterói, que são cidades, só para falar de duas cidades aqui do lado, e são ricas também em arquitetura italiana, ela viraria uma outra exposição. Né? Mas eu acho que ela tem material para viajar, porque o Rio de Janeiro era a capital. Né? Foi capital do Império, nesse período ela foi capital do Império, e a Itália está muito ligada ao Segundo Império, e também o início da República. E, então, eu acho que, primeiro, essa exposição ela é uma exposição que eu acho que ela pede para viajar. Entendeu? Vamos ver qual é a trajetória dela. Segundo, a pesquisa é algo que eu quero fazer, porque a exposição ela foi parte da pesquisa que eu fiz. E como professor, como acadêmico, isso também me interessa como pesquisador. Né? Então, também pode ser um segundo caminho para onde eu vá, né? De seguir com essa pesquisa. Quem sabe se não vira um livrão depois, né? Ou algo assim. E a terceira eu pretendo ainda voltar óbvio, se pintarem outros convites, tá? Oi, estou aqui, mas eu pretendo ainda fazer esses outros projetos que eu tenho na minha cabeça de fotografia, né? Que envolve
outros conceitos, que envolve algo que não é exatamente esse registro. Esse registro, ele não me diminui. Gente, eu estou aí numa tradição que vai do Atelier na França, que vai aqui dos vários fotógrafos, né, que registraram o Rio de Janeiro, historicamente, desde o século XIX. Então, assim, e que é uma coisa que quase não se tem feito, porque tanta gente, né, registra com celular, com tudo, que eu acho que não tem ninguém fazendo isso assim, como eu estou fazendo um pouco sabe, estou registrando a cidade hoje, conversando com a sua história, né? Então, eu me sinto meio anacrônico, assim, né, com isso. Mas, mas vamos ver, vamos ver. Estou aberto ao que a minha vida me apresentar, digamos assim. Isso é muito bom. Bem, Aristides, eu quero te agradecer por estar aqui partilhando tanta coisa boa. A gente está aqui encerrando. Vi, inclusive, agora que o Ricardo, do Instituto Italiano, acabou de entrar aqui. Muito bom ter você conosco aqui no finalzinho. Aproveito para dizer que a live ela vai ficar gravada no meu perfil, porém ela vai ser disponibilizada também daqui a alguns dias no perfil do Instituto Italiano e também no perfil do professor Aristides. Aproveito para reforçar que na segunda-feira eu começo o curso Mulheres na Arte, no Renascimento, no Barroco, no Instituto Italiano. Começo também um curso sobre os desdobramentos da arte moderna, sobre dadaísmo e surrealismo, na moda D. E terça-feira a gente começa A Moda Vai ao Cinema, eu e Camila Mundel, pela Gesto Cultural. Enfim, e no sábado que vem teremos outro papo com o Debon, com um outro convidado surpresa aí, para a gente conversar sobre arte, moda, cultura, história, enfim, esses assuntos assim que eu detesto. Aristides, obrigado e obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, usando seu tempo, né? Tempo, como diz a Camila Mundel, é o bem mais precioso que a gente tem. Então, obrigado por vocês partilharem o tempo de vocês conosco. Obrigado, Aristides. Obrigado você pelo convite. Enfim, queridos e queridas, um beijo e até breve. Tchau e vamos que vamos, muita coisa boa pela frente. Até breve. Tchau.